Olá pessoal, vamos falar então sobre motivação nessa aula, né? Esse aspecto tão importante que deve ser estudado aí para a gestão de pessoas, para a gestão das organizações. Vamos entender na nossa aula o conceito de motivação, né? Os fatores que compõem aí a motivação e também conhecer algumas das principais teorias aí ligadas à motivação, quando eu falo em gestão de pessoas nas organizações e administração de organizações aí, sejam organizações privadas, organizações públicas, tudo bem? Então olha só, motivação é a primeira coisa que a gente precisa falar e segundo um importante autor aí, né, quando se fala em motivação, que é Daft, a motivação, gente, vai estar ligada a fatores, a forças, né? A forças internas e forças externas. Essas forças internas e externas fazem com que as pessoas, essas forças internas e externas que estão ligadas à motivação, fazem com que as pessoas, segundo Daft, busquem seus objetivos. Busquem os objetivos, né? Segundo Maximiano, outro importante autor aí, quando a gente fala no assunto, a motivação, o assunto motivação, né, pode levar as pessoas tanto a um desempenho positivo, quanto a um desempenho negativo. Nem o indivíduo, nem a organização querem um desempenho negativo, né, gente? Por isso aí é importante a gente acompanhar, liderar, gerir, tratar, estudar as questões motivacionais ligadas às teorias motivacionais. A gente vai falar de algumas teorias motivacionais, teorias ligadas à motivação no decorrer da nossa aula, mas é importante antecipar uma coisa, que essas teorias são muito situacionais, tá, gente? E por que eu digo isso? Porque quando estamos falando do ser humano, né, de aspectos aí ligados ao que motiva os indivíduos, você tem que considerar vários aspectos que são pessoais, que são complexos de serem tratados em uma teoria. Não estamos falando de exatas aqui, né, de números. Estamos falando de questões que variam de acordo com o momento, de acordo com o ambiente, de acordo com a situação, de acordo com cada indivíduo e as suas particularidades, né? Então, são teorias bem situacionais. Antes da gente falar dessas teorias, vamos ver outro conceito também de Maximiano aí, que é bastante importante, que está ligado aos motivos internos e externos. Motivos internos são aqueles que vêm da própria pessoa. Então, você teria aí os motivos fisiológicos ou biológicos, né, gente? Motivos psicológicos e motivos sociais. Então, vejam só, nós somos seres, né, considerados seres biopsicossociais. Então nós temos motivos que são fisiológicos, biológicos, que nos levam a querer, a buscar algo, né? Motivos psicológicos, né? Motivos ligados aí à nossa mente, à nossa psicologia. Motivos sociais, motivos que vêm da sociedade, do ambiente que a gente habita, que a gente convive, né? Então, nós temos aí,
como exemplo desses motivos internos, nós temos as aptidões, nós temos as habilidades, os valores, os interesses e outros motivos internos. E temos também os motivos externos, são aqueles que vêm do ambiente, motivos externos que vêm da situação em que a pessoa se encontra, né? Seriam os incentivos, os estímulos que nos motivam. Por exemplo, nós temos aí os desafios, a postura dos líderes, né? O tipo de liderança, o crescimento salarial, dentre outros motivos aí externos, né? Tem muitas teorias motivacionais, gente. Nós vamos ver a partir de agora aqui as principais, as mais comuns, as mais cobradas em prova, né? Mas é óbvio que é sempre bem-vindo que o aluno vá a fundo, pesquise e busque conhecer sempre cada vez mais. Mas as mais importantes, as mais comuns em prova, nós vamos conhecer aqui agora. Vejam só. Teoria da hierarquia das necessidades, teoria de Maslow, teoria da pirâmide das necessidades, teoria da pirâmide de Maslow, todos esses são nomes que podem aparecer para vocês aí, né, dessa teoria de Abraham Maslow sobre as necessidades. O que Maslow diz para a gente? Ele faz uma pirâmide, uma hierarquia de necessidades e diz que as necessidades que vão, então, motivar as pessoas, né, por elas terem aquelas necessidades, elas estão motivadas a atender aquelas necessidades. As necessidades em um determinado grau, em um determinado nível da pirâmide, só surgem quando a necessidade anterior, ou seja, do nível mais baixo, a do nível mais na base da pirâmide, foi atendida. Então eu tenho que atender uma necessidade de um nível mais baixo, mais básico na pirâmide, para então surgir a necessidade do nível superior, do nível seguinte. Depois de atendida essa, então surge a outra necessidade, assim sucessivamente. É muito importante vocês entenderem que essa teoria das necessidades de Maslow, ela é aceita com alguns questionamentos, né? Ela não é, você não tem que pensar que ela é uma teoria aceita sem críticas, né? Você tem que considerar que ela não é aceita de forma absoluta, mas que ela tem sim sua importância, tem sim sua lógica e por essa razão, inclusive, ela é bastante cobrada aí, talvez a mais cobrada em provas, quando se fala em teorias motivacionais, em provas de concurso, né? Maslow dividiu as necessidades aí em cinco grupos, né? E criou essa hierarquia de necessidades. Então vejam só, as primeiras necessidades seriam as necessidades básicas, as necessidades essenciais, também chamadas de necessidades fisiológicas, aquelas que sem elas você não sobrevive. Então Maslow diz, essas são as primeiras necessidades, o que antes de tudo vai motivar as pessoas. Então, a necessidade de comer, de respirar, de dormir, aquilo que é essencial, que é básico, né? Geralmente algo fisiológico aí, é que vem antes de tudo. É o primeiro grupo de necessidades. É a primeira coisa que motiva o indivíduo. Depois que isso está satisfeito, é que vão surgir outras necessidades. Ou seja, veja que tem a lógica aí dessa teoria das necessidades de Maslow. Eu não tenho como ter outros
outras ambições, outros desejos, outras necessidades que me motivem se o básico para eu sobreviver não for atendido antes, né? Comer, beber água, dormir, né? Essas seriam as primeiras necessidades motivacionais aí dos indivíduos. Depois de atendidas as necessidades básicas, surgem as do nível seguinte, as necessidades de segurança, que estariam ligadas à segurança do corpo mesmo, né? Ao emprego, aos recursos, aos bens materiais, saúde, seriam necessidades que surgem aí após atendidas as necessidades básicas. Em seguida, vão vir as necessidades sociais, que estão ligadas a pertencer a grupos de amizade, de relacionamentos com a família, relacionamento amoroso, ambiente de trabalho, as necessidades de relações sociais. Então, para Maslow, primeiro eu atendo as necessidades básicas, depois surgem as necessidades de segurança. Satisfeitas estas, vêm as necessidades sociais. Em seguida, viriam as necessidades de estima ou autoestima, né? Para Maslow, que seriam as necessidades de confiança, de respeito, de status, de ser reconhecido dentro do grupo social que você faz parte, né? Elas surgem depois de atendidas, então, as necessidades sociais. E o que vai motivar o indivíduo depois que estão satisfeitas essas necessidades de autoestima? As necessidades de autorrealização, vejam só, é ser o máximo que você pode, deseja ser, né? É chegar ao ponto de estar realizado totalmente. Então, essas seriam as últimas necessidades, as que estão no topo da pirâmide, que só vão surgir depois de satisfeitos os níveis anteriores, né, inferiores na pirâmide aí de necessidades. Então, é o desejo de se tornar o que é capaz, a aceitação dos fatos, o crescimento profissional. Tudo isso está ligado à autorrealização. Olha só, como que eu uso isso na hora de gerir pessoas, né? Como que eu uso essa teoria das necessidades, da pirâmide das necessidades de Maslow? Gente, é muito importante para a gente entender que pessoas diferentes, em momentos diferentes e em situações diferentes, estão em pontos diferentes da pirâmide de Maslow. Então é comum questões de concurso dizerem, por exemplo, se eu sigo a teoria de Maslow, teoria da hierarquia de Maslow, eu tenho um grupo lá com um diretor, alguns estagiários, outros terceirizados, eu quero motivar essas pessoas, eu devo utilizar as mesmas ações, eu devo trabalhar da mesma forma para motivar todas essas pessoas. Está errada a questão. Por quê? Porque pessoas diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes, estão com necessidades diferentes, estão em pontos diferentes da pirâmide das necessidades, da teoria, da hierarquia das necessidades de Maslow. Tudo bem? Esta é a ideia de Maslow, né? Quando ele traz essa teoria das necessidades para a gente. Bom, uma outra teoria bastante cobrada em prova de concursos aí, que eu considero a mais simples de todas para a gente entender, é a teoria X e Y de Douglas MacGregor. Ele vai falar o seguinte: teoria X diz que o trabalho é em si mesmo desagradável para a maioria das pessoas. Então, teoria X pega as pessoas, olha só, pega as pessoas e faz um X sobre elas. Fala que as pessoas têm preguiça, que elas por si só não vão se motivar, que elas precisam de uma liderança mais dura, né, de ser acompanhadas de perto. Tem uma visão, vamos dizer assim, mais negativa, mais pessimista em relação às pessoas e o trabalho. É a teoria X, oposto da teoria Y. A teoria Y diz que o trabalho é tão natural como o lazer se as condições forem favoráveis, certo? A teoria Y, então, tem uma visão mais positiva, otimista em relação às pessoas. Ela vai dizer que se as condições são favoráveis, os indivíduos tendem a ser responsáveis, produtivos, a ter satisfação com o seu trabalho. Essas seriam aí as teorias X e Y de Douglas MacGregor,
certo? Teoria dos dois fatores de Herzberg, eu diria também que é uma das mais cobradas aí nas provas de vocês, né? Herzberg diz pra gente que os fatores que levam à satisfação são diferentes dos fatores que levam à insatisfação. Vejam só, Herzberg separa os fatores. Fatores motivacionais seriam aqueles fatores que levam à satisfação dos indivíduos. São fatores internos, intrínsecos. Já os fatores que ele vai chamar de fatores higiênicos são os fatores que levam à insatisfação, à desmotivação dos indivíduos se não forem atendidos, né? São os fatores externos, extrínsecos. Então vejam só. Primeiro vou dar exemplos para a gente saber do que a gente está falando. Olha só. Os fatores motivacionais que levam à satisfação, né, seria o crescimento profissional, o desenvolvimento do indivíduo, o conteúdo do trabalho, aquilo que ele faz no trabalho, as responsabilidades que ele tem, o reconhecimento pelo seu desempenho, a realização daquele indivíduo. Vejam só, são fatores internos, intrínsecos, internos, intrínsecos. São os chamados fatores motivacionais. Se esses fatores são atendidos, se esses fatores são bem geridos, eles levam à satisfação, à motivação do indivíduo, certo? Mas, se eu não dou atenção para esses fatores, se eu não atendo esses fatores, se eles não são bem geridos, se eles não são atendidos, eles não geram desmotivação, insatisfação, certo? Porque isso são outros fatores. Esses fatores motivacionais, se eles não são atendidos, eles vão gerar neutralidade quanto à motivação. Se eu não atendi, eles não motivam, não geram satisfação, mas também não geram desmotivação. Se não atendidos, eles geram neutralidade. Mas se atendidos, esses fatores internos, intrínsecos, né, os fatores motivacionais, se atendidos, levam à satisfação, certo? Então são fatores diferentes dos fatores chamados fatores higiênicos, que levam à insatisfação, volta aqui, que levam à insatisfação se não forem atendidos, né? Seriam aí o salário, as condições do ambiente de trabalho, a segurança, a relação com as chefias e com os colegas de trabalho. Esses fatores que são, então, salário, as relações com colegas, né, com o ambiente, a chefia, esses são fatores externos, fatores extrínsecos que, se não forem cuidados, que se não forem atendidos, podem levar, né, à insatisfação, à desmotivação. São os chamados fatores higiênicos. Vejam que são fatores diferentes daqueles fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, se eu cuidar desses fatores, se eu atender bem esses fatores, ou seja, se tiver uma chefia, né, adequada, uma boa relação com os colegas de trabalho, um salário justo, eu evito a insatisfação. Mas eu não gero motivação, satisfação, porque o que gera motivação, satisfação são outros fatores, são os motivacionais, aqueles internos, intrínsecos que a gente falou, tudo bem? Então Herzberg separa os fatores. Fatores que geram motivação, os fatores motivacionais, são internos, intrínsecos, geram satisfação, e fatores que geram desmotivação ou insatisfação se não forem atendidos, se não forem cuidados, são fatores externos, extrínsecos, chamados fatores
higiênicos. Tudo bem? Bom, para falar em motivação, a gente tem que lembrar que um líder, ou seja, que a liderança na organização deve sempre direcionar os liderados para uma maior motivação. Então, a liderança deve ser utilizada para motivar os indivíduos, para buscar a maior motivação possível, né? Com uma maior motivação, o que eu tenho? Um melhor desempenho dos indivíduos e, consequentemente, um maior alcance de resultados pela organização, certo? Então, com uma boa liderança, uma liderança aí que faz críticas construtivas, que incentiva, né, que apoia os indivíduos, eu mantenho esses indivíduos mais motivados. Eles mais motivados vão ter um melhor desempenho e é óbvio que com o melhor desempenho dos funcionários, dos empregados, dos indivíduos da organização, eu alcanço aí com mais facilidade, com maior sucesso, os objetivos organizacionais. Tudo bem? Olha só, vamos ver um pouco, aprender um pouco mais, né, algumas coisas novas, solidificar o conhecimento que a gente teve com algumas questões que já foram apresentadas por diferentes bancas, aí algumas teorias tratando desse assunto. Olha só, gente, para Spector, em 2007, a motivação é um estado interior que leva uma pessoa a emitir determinados tipos de comportamento. Então, olha só, ele fala que a motivação é uma questão interior que leva a pessoa a emitir determinados tipos de comportamentos. É uma visão da motivação aí como um estado do interior do indivíduo. Com relação ao ambiente de trabalho e à produção, Herzberg constatou a existência de dois fatores que atuam de forma particular sobre a motivação do ser humano nas empresas. Os fatores higiênicos são capazes de desmotivar o trabalhador. Olha só, a FGV aí em 2016 traz essa colocação para a gente, que fatores higiênicos são aqueles que podem desmotivar o trabalhador. Os denominados fatores motivacionais podem ser classificados de acordo com a teoria bifatorial desenvolvida por Herzberg, em fatores de higiene extrínsecos e fatores de motivação intrínsecos. Olha só o que a FCC traz nessa questão aí de 2016, né? Ela fala que fatores motivacionais, então fiquem sempre atentos à nomenclatura aí, a forma como diferentes bancas podem tratar o assunto, né? Fatores motivacionais podem ser classificados em fatores de motivação intrínsecos ou de higiene extrínsecos, seria a teoria bifatorial de Herzberg que a gente viu aqui. O incentivo ao desenvolvimento profissional, a qualidade, a frequência do feedback e a reflexão conjunta a respeito dos desempenhos ilustram aspectos do comportamento das lideranças que podem influenciar a motivação dos funcionários. Sim, tem vários aspectos da liderança, como a gente comentou, que podem influenciar, sim, e que influenciam mesmo a motivação dos funcionários. Tudo bem? Olha só o que essa questão falava, né? Essas questões, na verdade, a gente não está resolvendo exercícios aqui, né? Eu extraí trechos, né? Às vezes faço alguma adaptação só para a gente ver aqui trechos que trazem teorias importantes para a gente, né? Seja consolidando o que a gente viu agora há pouco, tratando com outras palavras para a gente ver como pode aparecer na prova, né? Porque a doutrina varia, às vezes, a forma de interpretar, de falar, o examinador também, né? Ou até trazendo um conhecimento novo, né, gente? Então, olha só, esses dois trechos aqui da FGV sobre teoria X e Y. Olha só,
A teoria X e Y são antagônicas e mantêm relação direta com a variável principal sistema de recompensas. Então, as teorias, né, X e Y são antagônicas. A teoria Y pressupõe um ser humano esforçado em busca de desafios e responsabilidades no trabalho, certo? Né? A teoria Y é aquela que diz que o ser humano é esforçado, né? Que ele busca bons resultados no trabalho. A X já é aquela que diz o contrário, né? De acordo com a teoria dos dois fatores, satisfação e motivação, a motivação vem do trabalho e não do ambiente, certo? As 5 necessidades básicas de Maslow foram substituídas por Alderfer em sua teoria da motivação por 3 necessidades, a saber, necessidades de existência, relacionamento e crescimento. Então, olha só, aprendemos algo novo aqui, né? Na teoria de Alderfer, as 3 necessidades da motivação seriam as necessidades de existência, de relacionamento e de crescimento. Aprendendo isso de novo aí no caso aqui, com a Fundação Carlos Chagas. Líderes positivos, boa comunicação e interação em um ambiente saudável, assim como a participação dos grupos familiares e sociais, a cultura e a origem, contribuem sobremaneira para que se obtenha influência positiva na direção da motivação. A teoria de Maslow cita as necessidades humanas como uma pirâmide, fazendo um paralelo com uma hierarquia. Na base dessa pirâmide encontram-se as necessidades básicas ou fisiológicas, e o pressuposto é: uma necessidade em qualquer ponto da hierarquia precisa ser atendida antes que a necessidade do nível seguinte se manifeste. Maravilha, é isso que a gente vê como um resumo aí da hierarquia das necessidades de Maslow, né? A adoção de um controle rigoroso por parte de um gerente sobre seus colaboradores, por entender que estes são desmotivados e dependem de uma liderança forte, identifica-se com os pressupostos da teoria X proposta por Douglas MacGregor. Corretíssimo dizer, então, que um controle mais rigoroso é necessário quando eu estou falando da teoria X, né, e não da Y, de Douglas MacGregor. Bom, temos aí a bibliografia, né, para vocês consultarem, a bibliografia que foi consultada para a nossa aula, as referências bibliográficas citadas. Eu agradeço muito a atenção de vocês, desejo sempre bons estudos e a gente se encontra por aí. Um forte abraço.